E o mais interessante, dentro do seu subconsciente você se deparou com outra você. Como que foi isso? Pois foi, menino. E ela tem me ensinado muito. Ela tem me ensinado. Quando eu vi assim, eu falei, nossa, mas era eu mesma. Mas só que de uma outra forma, né? De uma outra maneira ali. E ela me ensina muito. Me ensina muito. Tudo que eu preciso, eu pergunto também para ela. E ela me ajuda muito. Esses dias eu tive uma pequena questão aqui, que quando eu fico meio brava, né? Quando eu fico brava. Quando eu fico meio brava. Brava. Eu falo muito. Né? Eu falo muito e tem gente que fala até que eu pareço uma delegada, uma investigadora, fazendo, né? Interrogando a pessoa ali e tal. E eu não tinha noção de como isso era ruim. E aí eu fui falar com o meu eu superior e ela fez igualzinho comigo. Como foi ruim. Não foi? Eu tava pedindo ajuda pro Cícero já, falei, me ajuda aqui. Que eu me sentia assim muito ruim com aquilo. E depois ela me falou: era assim que você age, é assim que você gosta, é assim que se deve fazer, é assim que se procede. E eu aprendi então. Então ela me ensina muito, muito mesmo. E a primeira vez que você teve esse contato, como que foi para você assim? Você lembra? Eu não lembro muito bem não, como que foi esse contato. Que nós estávamos tratando algumas coisas, aí você estava se sentindo ótimo, se sentindo muito bem, e aí a gente foi parar num jardim muito legal. Oi. E aí, de repente, eu falei para você que tinha alguém querendo falar com você, você olhou e falou, gente, sou eu, não é possível. Eu. O que essa pessoa quer comigo? Eu falei, vai lá, conversa com ela e tal. E aí ela falou umas coisas para você, você lembra? Foi, lembro. Foi verdade, lembro, falou umas coisas impressionantes. Você chegou até a anotar, não foi? Essas coisas? Anotei. Umas frases que ela me disse. Ela me falou umas frases assim. Deixa eu pegar aqui. Muito poderosas. Você chegou até a anotar. Anotei. Eu tenho a minha pastinha de atendimentos. Porque é tanta coisa que eu vou passando, né? Que às vezes a gente foge um pouco da memória mesmo. Mas olha, porque ela falou muita coisa para mim no começo. Fala umas coisas interessantes, né? Falou. E muitas vezes, que nem eu estava falando, assim, né? Você está fazendo essa questão da sua própria auto-hipnose, que é o que eu falo que eu ensino todo mundo a fazer, né? Para poder se autotratar, e você está aí dando o seu relato do seu autotratamento, né? E do seu contato diário, assim, sempre que você quer, você consegue. Algumas vezes você não consegue, né? Mas você já percebeu e entendeu o porquê que você não consegue. E você consegue explicar um pouco sobre isso, enquanto eu acho aqui na sua fichinha? Para eu conseguir me conectar com o meu eu, você está falando? Isso, que você fala que normalmente você consegue, mas algumas vezes você não consegue, não é? Porque às vezes a gente vai deixando algumas coisas entrarem, né, nesse meio desse contato e acaba atrapalhando um pouco, né, esse contato com o seu eu superior, no sentido de emoções, sentimentos, pensamentos, né? E aí com você eu aprendi a diagnosticar, dar esse diagnóstico, né? E a tirar as coisas ruins que atrapalham para eu conseguir chegar no contato com esse eu superior, né? Então, eu tenho praticado isso, tenho procurado praticar isso todos os dias, porque eu já entendi, como você falou, que nada como a prática, tem que praticar. E eu consigo me encontrar com ela direto, né? Às vezes eu tô, igual eu falei, tô em processo, né? Mas eu consigo sim me encontrar com ela. A primeira coisa que ela falou para você, né, que foi quando você conseguiu pela primeira vez acessar esses, que foi engraçado, foi logo na primeira sessão, que você conseguiu acessar esse estado de tranquilidade, de clareza mental,
E aí você se viu e ela falou para você 3 palavras. 3 palavras e 2 frases. Que foi assim: evolução, alegria e realização. Foi. E ela falou que isso significa para você o propósito em todos os aspectos, né? E aí você começou a sentir uma força de vontade, uma coisa assim, vontade de viver a vida. Foi você falou, gente, eu quero ver o mundo, eu quero viver. Eu vou viver, vou fazer as coisas. É um propósito, né? Ninguém vive sem propósito, né, na vida. Para tudo tem um propósito. E eu cheguei a viver sem propósito, porque daí eu já tinha criado os filhos, nada tinha acontecido do jeito que eu planejei. E ficou sem propósito as coisas para mim, né? Eu já não tinha mais o que, para que me esforçar tanto, né? E quando eu encontrei com ela, eu entendi o meu propósito, o verdadeiro sentido, né? De ter passado por tudo, de ter vivido tudo que eu vivi e ter chegado até aqui. Então as coisas começaram real a fazer sentido para mim, né? E aí foi isso mesmo que aconteceu. Engraçado que eu estava olhando aqui, né? E em um outro momento ela falou exatamente sobre essa questão do propósito, que foi uma hora que ela mostrou para você cenas num espelho, mostrou como você estava, como estava a sua saúde, né? E aí ela falou assim, não sei se você lembra, você acessou um medo de ficar doente, que talvez você estava doente, e aí você viu o espelho ficando totalmente escuro, assim, aquela imagem ficando escura. Foi, ficou. E aí ela falou assim para você ficar calma, né? Você perguntou para ela por que o espelho estava embaçado, e ela falou assim, o espelho vai ficar mais claro conforme as decisões que você toma. Confia que eu vou te conduzir pelo caminho certo. E que ele também vai te conduzir pelo caminho certo. Foi isso mesmo, muito forte.